Depois você tinha uma classe de pessoas bem humilde, que eram os servos, eram os trabalhadores, eram aqueles que, para ganhar o seu pão de cada dia, tinham que trabalhar o dia todo. Mas chegava à noite, ele tinha a sua esposa, tinha os seus filhos, tinha a sua casa, ele tinha a sua vida privada. Parece que isso não é muito diferente de nós, né, irmãos? Nós somos mais ou menos servos, né? Temos aí mais ou menos a mesma estrutura. Então os servos eram assim, às vezes moravam junto do Senhor, mas com casa separada, família separada e etc. E às vezes moravam fora daquela região. Mas ele tinha o filho dele, esposa dele, marido dela e etc. Mas havia uma terceira classe de pessoas. Eram os escravos. Escravo não tinha vontade própria. Escravo não tinha escolha. Ele era apresentado num tablado para ser comprado, e chegava alguém, dava um bom dinheiro e o levava. Se quisesse levar arrastado, levava. Se quisesse levar andando, levava. Se quisesse levar numa gaiola, levava. E quando chegava lá na casa, ele recebia ordens que tinha que fazer e acabou. Se o patrão quisesse que ele trabalhasse 24 horas ele teria que trabalhar. Se o patrão quisesse dar uma mulher para ele, daria. Se não quisesse, não daria. E daria a que ele quisesse. E mais ainda, quando o patrão se cansasse desse escravo, ele pegava e vendia o escravo. Mas a mulher ficava, os filhos ficavam, ele não tinha direito a nada. Ele era patrimônio. A Bíblia fala que nós todos também éramos escravos. Escravos sem direito à escolha. Escravos sem direito a dizer, eu não gosto disso, ou eu gosto daquilo. Escravos sem direito a um momento de descanso. Nós éramos escravos de um senhor pérfido, terrível. O senhor pérfido, terrível, se chama pecado. A Bíblia diz que o homem é escravo do pecado. O homem está sob o domínio do pecado. O homem às vezes quer até fazer o bem, mas não consegue, porque ele encontra dentro de si uma lei dentro dos seus membros, dentro da sua mente, dentro do seu coração, de fazer a coisa errada. Você separa uma pessoa da comunidade, coloca ele num mosteiro, em qualquer lugar, o pecado vai junto com ele, porque o pecado não está do lado de fora, está do lado de dentro. Eu era escravo do pecado, eu fazia coisas que não queria fazer, e eu estava acorrentado a este senhor, e a Bíblia diz, todos nós também estávamos acorrentados a este senhor, que em última instância tem um outro nome, Satanás. É o diabo, senhor daqueles que são seus súditos. Nós ficamos perplexos quando vemos crianças como o ator que fez o filme Harry Potter, e de repente ele alcançou a sua maioridade, e você diz assim, esse menino que trabalhou naquelas fábulas, vai crescer um rapaz cheio de virtudes, etc. e tal, já está fazendo peças nuas e de moralidade duvidosa em toda a Inglaterra. Chega a idade da maioridade, o homem se desvia. Chega a idade da consciência, o homem cai na bebedeira, cai no pecado. Alguns pecam mais, outros menos, mas ninguém está isento do poder do pecado. O príncipe Harry, que é herdeiro da coroa da Inglaterra, queria ir para a guerra e não pôde ir. E então ele recebeu uma ordem, enquanto seus companheiros estiverem 6 meses lá no Iraque, você está proibido de beber e de ir a boate e discoteca. Para que proibir? Porque se soltar ele escapa. Ele é escravo da bebida, como tantas outras pessoas o são, escravos da jogatina. Quantas vezes, meus irmãos, me deparei com famílias
que a esposa desesperada não tinha um pão sobre a mesa, porque o marido pegou todo o seu dinheiro e foi no caça-níqueis e destruiu todo o dinheiro da família. Quantas famílias têm que hipotecar a casa porque o marido caiu no jogo? A esposa caiu no jogo. Aquela senhora de 70, 80 anos não sai do bingo. E caiu no jogo. Por que acontece isso? Porque somos, por natureza, escravos do pecado. A Bíblia fala a respeito dessas 3 categorias de pessoas: de cidadãos, de servos e de escravos. E a Bíblia fala que nós éramos escravos. Bem, mas havia alguns senhores que eram bondosos. Graças a Deus que sempre existe alguém que ainda detém o fogo e o enxofre que vem sobre Sodoma e Gomorra, simbolicamente falando, quando Abraão dizia: Senhor, e se tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade. Então sempre existia um ou outro senhor que era de bom coração. Estamos falando daquele tempo e estamos falando da história bem recente do Brasil também. O patrão comprava esses escravos, e esses escravos eram bons. Ele tratava esses escravos como gente. Ele reconhecia nesses escravos pessoas, mesmo que a sociedade não lhe desse direitos para isso. Então chegava um determinado momento, ele chamava um desses escravos, ou todos esses escravos, e dizia assim: olha gente, o negócio é o seguinte, está aqui um documento, é a carta de alforria. Este documento, diante de toda a sociedade, diante de toda a lei, comprova que a partir deste momento, você é um homem livre, uma mulher livre. Você pode sair daqui e ninguém vai caçar você. Você pode sair daqui e viver a sua vida, se não como cidadão, porque não era tão fácil ser um cidadão, mas pelo menos como um servo. Você vai ter direito à sua família, vai ter direito à sua casa, vai ter direito à sua vida privada. Agora você é alguém. Este era o bom senhor. Este era o bom dono de escravos. Veja que estamos falando de senhor como proprietário de coisas e como proprietário de escravos. Dava a alforria. Às vezes eles não eram bons, mas colocavam à venda. E quando um bom senhor comprava, e tinha esses bons senhores, chegava e dizia assim: quanto custa esse? 50 peças de prata, está aqui. Comprava e chegava: olha, você está alforriado. Eu estou comprando a sua liberdade, está aqui, pode ir. Já pensou que coisa impressionante? Nós não valorizamos a liberdade que temos hoje. Irmãos, devemos erguer as mãos para os céus, por sermos todos pelo menos servos. Não diria cidadãos no todo da palavra, mas pelo menos servos. Porque nós não somos propriedade de uma pessoa ou de uma empresa. Entretanto, irmãos, havia também escravos agradecidos. Havia escravos que diziam: puxa, eu amo a casa do meu dono, eu amo o meu senhor, eu amo estar aqui, eu não gostaria de ir embora, eu gostaria de continuar a servir. Então, lá na Bíblia e na história recente do Brasil, este escravo chegava para o senhor que lhe deu a alforria e lhe dizia assim: Senhor, obrigado pela liberdade, mas voluntariamente eu gostaria de continuar servindo ao Senhor. Então esse dono de escravos agradecia e dizia assim: você é muito bem-vindo. Você realmente quer fazer isso? Quero. Muito bem, então vem cá. No Velho Testamento, colocava-se um brinco, um sinal, colocava-se um sintoma, e no Novo Testamento, com várias outras vertentes e maneiras de se escrever ou de se marcar esta pessoa, ela aceitava para sempre ser escrava deste Senhor. Voluntariamente, ela se ofereceu para ser escrava deste Senhor, porque o ama e quer ficar até o fim com ele. Isto é uma analogia
da nossa vida diante de Deus. Éramos todos, por natureza, escravos de um péssimo e mau senhor, se chama diabo. Naquele dia que falaram de Cristo para você, naquele dia em que evangelizaram você e apresentaram o plano da salvação, é como se Jesus tivesse perguntado: você quer que eu arrebente as correntes do seu pecado que levam você para o inferno junto com o teu Senhor? Ele nos deu a opção de perguntar, Ele nos deu a opção de responder, Ele nos deu a opção de interagir, e nós tivemos a grande e sagrada oportunidade de dizer: sim, eu quero, ou então de dizer: não, não quero. Mas aqueles que disseram: sim, eu quero, então o seu sangue derramado na corrente eterna que nos ligava à perna do diabo, pingou e abriu a corrente, e nós nos tornamos livres do poder do pecado para a glória do Senhor Jesus. Amém, aleluia. João capítulo 8, verso 32 e verso 36 nos falam exatamente isto. Esta libertação gloriosa, bendita, maravilhosa. João capítulo 8, versos 32 e 36. Leiamos juntos o verso 32. E conhecereis a verdade. Vamos ler com um pouquinho mais de força. E a verdade vos libertará. E agora o 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única maneira de libertar estes dulos, esses escravos do poder do pecado, do poder deste senhor, dono de escravos, é através da verdade que há em Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Acabou a história, Jesus chega e fala assim: você está livre, pode ir embora. Você acaba de sair na esquina, chega Satanás e fala: livre? Você não está livre não, você é meu. E ele pega e te acorrenta outra vez e leva embora. Sabe por quê? Porque a salvação não acontece apenas em que você aceite Cristo como seu Salvador, mas ela tem que vir acoplada a uma outra atitude. Então Jesus te compra, Jesus tira você do império das trevas. Então você chega para este senhor, que chegou com uma carta de alforria na mão, dizendo: olha, você está livre. Então você chega para Jesus e fala assim: Senhor, permite que eu te sirva por toda a vida. Voluntariamente quero ser teu escravo, voluntariamente quero estar ao teu serviço, voluntariamente quero dedicar a minha vida para ti. Jesus pergunta: realmente é o que você quer fazer? Sim, é o que eu quero fazer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Sim, Senhor, eu quero me dedicar a Ti. Eu quero dar a minha vida para Ti. Eu quero fazer de Ti o Senhor da minha vida. Então o Senhor toma você e põe o selo da promessa no seu coração, dizendo: este tem dono.
Glória a Deus por isso. Este tem dono. Quando o diabo chega e fala assim: rapaz, moça, vamos embora, você é meu. Então exibe-se aqui no coração uma tarja dizendo: este tem dono, ele é propriedade particular do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, sai fora. E então chamamos Jesus de Senhor, porque Ele é o dono da nossa vida, e nós somos seus escravos. Nós somos aqueles que dedicaram a sua vida totalmente para Ele. Por isso, irmãos, servir a Deus não é sacrifício. Servir a Deus não é coisa demais. E como é que se serve a Deus? Ouça a sua voz, ouça o seu coração, leia a sua palavra, tenha comunhão com o seu povo. Viva a dar o seu testemunho, porque as pessoas que você encontra na rua, no trabalho e não raras vezes na família, continuam escravizadas pelo poder do pecado. Elas podem até pensar que vivem livres, elas podem até imaginar que a semelhança do Matrix, elas vivem a sua própria realidade, mas mal elas sabem que fazem parte de um todo, de um programa maligno, para levá-las todas ao fim deste programa, ou ao fim desta jornada, e caírem no inferno. Porque o diabo não será o rei do inferno. O diabo vai para o inferno para ser devorado por suas chamas e para sofrer pelos séculos dos séculos. Mas ele diz: eu vou, mas não vou sozinho. Eu vou levar todo mundo comigo. Deus vai ver, Ele vai mandar eu para lá, pois vai todo mundo comigo. E aquele que não recebe Cristo como Senhor e Salvador, continua caminhando para o inferno. E alguém chega e diz: olha, ele descansou, estava sofrendo tanto, ele descansou. Ah, se soubesse o tipo do descanso que ele vai ter daqui para frente. Mas Cristo continua salvando e remindo. Cristo continua sendo Senhor e Salvador. E a sua salvação transforma-nos em escravos de Cristo. Aí, meus irmãos, não é mais a minha agenda. Eu digo: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Aí não é mais a minha escolha. Como diz aquele velho hino, né? Nem sempre será pro lugar que eu quiser, que o mestre me tem de mandar. É tão grande a seara a embranquecer, que o mestre me tem de ceifar. E o resto eu não canto, que eu não sei, eu não lembro. Mas há tanto, irmão. Aí a vontade de Deus vem primeiro. Ah, não vou pregar porque não quero. Meu filho, lembra que o escravo não era servo? Nós chamamos servos porque ameniza um pouco o poder desta palavra. Não soa bem escravo, mas na verdade a palavra é escravo. Nós somos escravos de Cristo, mas no entanto Ele é um Senhor tão bom que Ele disse assim: não vos chamo mais escravos, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ó Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam eles também. Aleluia! Glória a Deus por esta bênção. Isto tem que nos fazer vibrar, glorificar, bendizer. Somos do Senhor. E o Senhor prima pelas suas propriedades. Ele disse assim: das mãos de meu Pai ninguém pode tirar, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém nos arrebatará da minha mão. O Pai que nos deu é maior que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode tirar. A sua salvação que o Senhor colocou no seu coração, ninguém pode tirar. O seu perdão, ninguém pode tirar. A sua paz que você diz: ah, tiraram minha paz, ninguém pode tirar.
Ora, então por que eu perdi? Porque quis. Temos a escolha. Todos os dias temos escolhas. Podemos escolher ser um fracasso ou podemos escolher ser um sucesso. Podemos escolher ser down ou podemos escolher ser up. Podemos escolher estar em decadência ou podemos escolher estar em vitalidade e em crescimento. Alguém perguntou, se você não tivesse carteira de identidade, quantos anos diriam que você tem? Algumas pessoas, ao serem olhadas e ao serem vistas vivendo, poderia se dizer, você deve ter uns 400 anos mais ou menos. E às vezes ele tem 15. E outras pessoas que com carteira de identidade teriam muito mais anos, são ditas mais jovens, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Há um espírito de velhice entrando nas nossas veias, entrando no nosso país, trazendo para nós uma decadência. O país decai a cada dia, e nós em particular, mas Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. E quando somos libertos do Senhor, somos libertos para servir, libertos para brilhar, libertos para glorificar, libertos para cumprir aquilo que Jesus disse: estive preso e fostes ver-me, estava nu e me vestistes, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Às vezes nós nos esquecemos que servir a Deus não é sentar na igreja no domingo à noite. Isso é fácil. Servir a Deus é mais que isso, muito mais. Ah, pastor, então eu estou bem, porque eu dou meu dízimo. Servir a Deus não é dar dízimo, é mais que isso. Certa feita, havia um rapaz que passou numa loja para comprar um presente, para dar para sua esposa, e ele achou lá um diamante rejubilosamente brilhando, e olhou ali e disse: Deus do céu, que coisa linda! Ah, eu tenho que comprar isso aí. Moço, será que eu conseguiria comprar? Ele disse: vai custar muito caro, mas depende. Depende do quê? Vamos avaliar o que você tem. Eu não tenho muita coisa. O que você tem no bolso? R$300. Ah, isso entra. O que mais? Não tenho mais nada. Você é casado? Sou. Ah, então a sua esposa entra. Não! Entra, não é sua? É, entra também. O que mais? Você tem filhos? Tenho 3. Entram também. Mas meu Deus do céu, você tem casa? Tem, entra também. E aí quando ele esgotou tudo, o vendedor disse: acabou tudo? Acabou. Você está vivo? Estou. Então a sua vida também entra. A Bíblia diz que quando um homem encontra uma pérola de grande valor, ele simplesmente desfaz de todas as outras que tem, e vai lá e compra aquela que é mais preciosa. Quando nós achamos Jesus Cristo, nós abrimos mão dos nossos direitos para ter Jesus, porque Ele abriu mão dos seus direitos de rei para ter a gente. E nós abrimos mão do nosso direito para ter Cristo. Meus irmãos, não podemos ter Cristo e ter o mundo. Não podemos ter Cristo e ter os ídolos. Não podemos ter Cristo e ter a decadência dentro de nós. Nós somos os redimidos do Senhor. O Senhor enxuga de nossos olhos toda lágrima e faz de cada um de nós uma nova criatura. O Senhor nos deu a liberdade, mas não para libertinagem. Nos deu a liberdade para servir. Vamos servir a Deus. E servir a Deus é lavar o pé do outro. Servir a Deus é ficar mais humilde do que o outro.
Servir a Deus é respeitar o outro. Servir a Deus é ir fazer o que o reino de Deus precisa que você faça. Servir a Deus é estar debaixo da autoridade de quem tem autoridade sobre você, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu marido, seja o seu pastor, o seu chefe. É ter responsabilidade e submissão. Agora, um escravo mau não tinha a vida longa, e diante de Deus a Bíblia diz que somente aqueles que foram convidados para a festa, estavam decentemente trajados, é que vão entrar na grande festa. E os trajes de um crente são as suas obras de justiça, é o testemunho. E eu pergunto para você, meu irmão, como é que está o seu testemunho? Você é crente apenas aqui dentro ou lá fora você também é? O crente deve brilhar como brilha uma luz. Diz a Bíblia, lâmpada para os meus olhos é a tua palavra. Diz a Bíblia que a própria Bíblia funciona como lanterna, porque ela clareia os nossos pés. Nós devemos ser a lanterna do mundo. O mundo quer saber como se trata uma esposa. Olha para os maridos cristãos. O mundo quer saber como uma esposa trata o marido. Olha para uma mulher crente. O mundo quer saber como um filho trata o seu pai e a sua mãe. Olha para um filho crente. E vice-versa, como os pais devem criar os seus filhos. Olha para um casal crente. Querem saber como se vive o cristianismo. Olham para uma igreja crente. É hora, irmãos, de nos reoferecermos para o serviço do Senhor. É hora de nos rededicarmos ao trabalho e ao reino do Senhor. Sabe, irmãos, eu já fui um crente nominal, que não tinha na minha vida a dedicação que eu deveria ter. Mas um dia, o Espírito Santo tocou no meu coração, renovou as minhas forças, e eu pude dar a Jesus tudo. E para Jesus, o que funciona é tudo. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Não tem altar aqui. É errado dizer, venha para o altar. Aqui não tem altar, aqui tem tablado. Aqui não é templo com altar de sacrifício. Mas aqui dentro tem altares. E esses altares estão dentro dos nossos corações para oferecermos um sacrifício. E que sacrifício vamos oferecer? Cordeirinhos? Não precisamos mais. Então o quê? Oferecer os nossos corpos, a nossa mente, o nosso coração, em sacrifício vivo, puro e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o meu púlpito através do qual eu proclamo a santa palavra de Deus. Seja um missionário comigo, oferte para o Ministério Essência Cristã. Nós não temos outra fonte de receita, senão o generoso coração dos nossos telespectadores. Nós tudo que fazemos, o fazemos de graça. Você pode ver tudo, mas se quiser ser um daqueles generosos que nos ajudam a segurar as cordas, o caminho está aqui, através deste Pix. Veja as outras sugestões e aguarde também a nossa próxima publicação. Que Deus o abençoe. Tchau.